Existe um lugar na Terra onde você simplesmente não pode ir livremente. Um continente inteiro que, apesar de enorme, permanece cercado por regras, restrições e mistérios. Um lugar onde cientistas já encontraram formas de vida que sobreviveram isoladas por milhões e milhões de anos. Onde mapas antigos parecem mostrar terras que ninguém deveria conhecer, e onde pilotos e pesquisadores já relataram luzes de objetos estranhos cruzando os céus. E esse lugar existe, e ele fica aqui mesmo no nosso planeta, a Antártida. Um continente gigantesco, maior que os Estados Unidos e o México juntos, cercados por regras rígidas que visitar a região sem autorização pode trazer consequências sérias. E à primeira visita, muita gente pensa que a Antártida é só gelo, vento e pinguins, mas se ela realmente fosse apenas isso, por que é tão difícil entrar lá? Por que visitar o continente exige permissões caras e longas, aprovações do controle internacional? E por que tantas imagens parecem incomuns ou pouco claras em mapas públicos? Durante muito tempo, exploradores e cientistas conseguiram visitar a Antártida com mais liberdade. Mas isso mudou em 1959, quando o Tratado da Antártida passou a controlar o continente, sob um dos acordos mais restritivos do mundo. Oficialmente isso seria por segurança e preservação, mas para muita gente esse nível de controle sempre pareceu exagerado. E é aí que o mistério começa. Existem mapas antigos, como o famoso mapa de Piri Reis de 1513, que supostamente mostrariam partes da costa da Antártida séculos antes da sua descoberta oficial. Isso gerou teorias de que as civilizações antigas já conheciam muito mais sobre o planeta do que imaginamos. E além disso, sob quilômetros de gelo, cientistas descobriram lagos subterrâneos impressionantes, como o Lago Vostok, isolado do mundo exterior por milhões e milhões de anos, e que dentro dele foram encontrados micro-organismos que sobreviveram em condições extremas, sem luz solar, sem oxigênio e sob enorme pressão. Isso levantou muitas perguntas, e uma delas fascinante. Se a vida consegue existir ali num ambiente tão extremo, será que poderia existir em outros mundos? Outro fenômeno real e intrigante são as chamadas Blood Falls, uma espécie de cachoeira de sangue que escorre do gelo. Apesar da aparência assustadora, a coloração vermelha vem de reações químicas envolvendo ferro e bactérias extremamente incomuns que vivem isoladas lá há milhões de anos. Mas os mistérios não param por aí, fica bem tranquilo, porque pesquisas também detectaram atividade geotérmica intensa sobre a Antártida, com calor vindo das profundezas em áreas onde isso não era esperado. Em algumas regiões, o gelo parece derreter de baixo para cima, e grandes cavidades subterrâneas começaram a ser mapeadas. Isso alimentou ainda mais especulações sobre o que realmente existe debaixo do gelo. E a partir daí entraram as teorias mais polêmicas. E uma delas envolve uma expedição à Antártida entre 1968 a 1979, que oficialmente a missão tinha por objetivos territoriais e científicos, mas surgiram rumores de que poderiam ter encontrado áreas aquecidas geotermicamente e até construído uma base secreta no continente. E depois da Segunda Guerra, em 1946, os Estados Unidos lançaram a famosa Operação High Jump, uma enorme missão militar na Antártida que, embora oficialmente fosse uma operação de treinamento e pesquisa, o fato dela ter terminado muito antes do previsto gerou muitas décadas de especulação, e alguns acreditam que algo inesperado aconteceu ali. Outro caso curioso foi a descoberta do chamado Oásis de Bunger, uma região real da Antártida sem gelo, com lagos de água relativamente quentes e uma paisagem completamente diferente do restante do continente. Isso mostrou que a Antártida ela esconde ambientes muito variados, que a maioria nem sequer imagina. Com o tempo, imagens de satélite também alimentaram novas teorias. Estruturas que parecem pirâmides, formações geométricas estranhas e possíveis entradas misteriosas no gelo. E é justamente nesse ponto que começam a surgir alguns dos relatos mais curiosos, porque ao longo das últimas décadas, pilotos, cientistas de estações de pesquisa e até turistas afirmam ter visto fenômenos incomuns nos céus da Antártida. Entre os relatos estão luzes se movendo em velocidades impossíveis, objetos em forma de disco surgindo em cima do gelo e movimentos aéreos que não parecem corresponder com
nenhuma nave conhecida. Esses relatos nunca foram confirmados oficialmente, e muitos podem ter explicações naturais ou tecnológicas. Ainda assim, eles alimentaram uma das teorias mais controversas envolvendo o continente até agora, que é a possibilidade de que alguns desses fenômenos estejam ligados aos OVNIs, aos objetos voadores não identificados. Será que temos companhia na Antártida? Alguns teóricos sugerem que regiões remotas da Antártida podem servir como áreas isoladas para testes secretos de tecnologia, enquanto outros vão ainda mais além, especulando sobre possíveis origens extraterrestres para certos avistamentos. E até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi realmente comprovada, mas o fato do continente ser tão vasto, inóspito e pouco explorado contribui para que essas histórias continuem surgindo. E a maior parte disso não tem comprovação sólida, mas o suficiente para manter viva a aura de mistério em torno do continente. E entre as teorias mais famosas está a da Terra Oca, a ideia de que existirão entradas nos polos que levariam a um mundo subterrâneo habitado. Não há provas científicas disso, mas a combinação de áreas inacessíveis, falhas em imagens de satélites, anomalias magnéticas e relatos antigos mantém essa teoria viva até hoje. E além dos mistérios, existe também a questão dos recursos naturais. A Antártida guarda uma das maiores reservas de água doce do planeta, além de enormes quantidades de minerais e possíveis reservas de petróleo. Em 1991, o Protocolo de Madrid proibiu a mineração no continente até 2048. Isso fez muita gente se perguntar: se não há interesse econômico imediato, por que tantas nações não têm presença estratégica por lá? Embora seja possível visitar a Antártida como um turista, o acesso é extremamente limitado. As permissões são difíceis, as atividades são monitoradas e quase nada pode ser feito fora do roteiro autorizado. Oficialmente, tudo existe para proteger um ambiente extremamente frágil e perigoso. E essa explicação faz sentido. A Antártida é um dos lugares mais hostis do planeta. Temperaturas extremas, ventos violentos e tempestades de neve. E o isolamento torna qualquer operação de resgate difícil e caríssima, praticamente impossível. Além disso, o continente é essencial para o equilíbrio climático global e abriga ecossistemas delicados que podem ser destruídos com facilidade. No fim, a Antártida é um lugar que desperta fatos científicos impressionantes, onde se misturam com teorias, conspirações e lendas. Parte do que existe ali é perfeitamente explicável, outra parte continua envolvida em dúvidas, especulações e fascínio. E talvez isso seja exatamente o que torna a Antártida um dos maiores mistérios da Terra.